Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Sei que esse momento aí de isolamento social e pandemia está trazendo grandes dificuldades e transtornos e estresse aí para todo mundo. Eu espero que nesse momento todos estejam em paz e na certeza de que tudo isso vai passar. A minha intenção de colocar esse vídeo é de eu conseguir chegar até os moradores, mostrando algumas atitudes que nós necessitamos tomar neste momento, nesse início de gestão, para já começar a puxar alguns fios aí de como será direcionada a nossa gestão. E nós nos deparamos com uma dificuldade, que é a necessidade de aprovação de alguns pontos ser em assembleia. Como nós não temos previsão de assembleia virtual na nossa convenção, eu tomei a decisão de fazer este vídeo para que vocês tomem conhecimento dos dois assuntos que eu vou expor aqui. São assuntos importantes e que necessitam dessa aprovação. E aí em seguida eu vou disponibilizar esse vídeo por uns 2 dias aí para que todo mundo possa acompanhar e vou ser obrigado a soltar uma convocação de uma assembleia. Essa assembleia ela será nos mesmos moldes que nós fizemos a assembleia para a nossa eleição. Então nós tomaremos todas as precauções de segurança, segurança da saúde, distanciamento das pessoas, exatamente como nós fizemos. Então eu vou expor os dois assuntos, depois disso eu vou dar uma explanada bem a fundo desses assuntos e no dia em que nós programarmos esta assembleia, os moradores descerão e colocarão lá para o determinado assunto se aprova ou se reprova. Nós somaremos, veremos o resultado e assim eu vou ter condição de dar andamento e prosseguimento nesses dois assuntos. Então os assuntos principais neste primeiro momento, nós vamos falar sobre uma proposta do valor da taxa de condomínio para os próximos 3 meses e vamos falar também sobre um contrato de fornecimento de gás que nós estamos com uma dificuldade e eu preciso de uma aprovação de assembleia. Tudo bem? Então eu vou explanar um assunto por vez. Então vamos lá. Só queria deixar claro também, como eu disse já, nós vamos deixar esse vídeo por uns 2 dias para que as pessoas possam assistir, as que não tiverem oportunidade imediata, durante esse período vão assistir e todas as dúvidas, vocês por favor, podem se dirigir até a administração, pode tirar dúvida diretamente comigo, podem encaminhar um e-mail, se for o caso, que é no sindicocorais@hotmail.com. Pode interfonar que eu vou atender para tentar esclarecer todos esses pontos que possam surgir. Outra coisa que eu quero deixar claro também, eu não estou usando máscara somente para poder facilitar aí a fala, o entendimento, mas eu estou só com o Wagner que está me auxiliando aqui na gravação. Nós estamos na sala de reunião sem nenhuma outra pessoa. O Wagner está usando máscara, somente eu que estou sem para facilitar o entendimento, ok? Então vamos lá. Eu disse que nós temos 2 assuntos. O primeiro assunto é sobre a proposta que eu tenho para levar para vocês a respeito do valor da taxa condominial para junho, julho e agosto. Nesse momento da pandemia, eu recebi já, nesse pouco tempo que eu estou aqui, algumas ligações de moradores questionando sobre a redução que eles tiveram na sua renda mensal. Eu já sei de moradores que teve redução de jornada, redução de salário, queda de receita de empresários e microempresários que nós temos aqui. Ou seja, a pandemia ela não só mexeu com o lado da saúde, como ela também diretamente está mexendo com a parte financeira de todas as pessoas. E a nossa preocupação é que isso também aconteça dentro do condomínio, porque a inadimplência ela pode ser elevada em virtude da dificuldade das pessoas de manter o seu nível de receita. Então nós pensamos em alguma coisa para que neste momento nós pudéssemos contribuir com todos os condôminos para que possamos evitar essa inadimplência,
continuar tocando o condomínio com as verbas que nós temos aprovadas e com todos os contratos que nós temos já firmados, sem a necessidade de a gente ter que fazer grandes esforços e sim manter a qualidade que a gente tem no condomínio. Então, o que eu tenho aqui? Nós temos um fundo de reserva. Esse fundo de reserva hoje ele está com um valor superior a 300 mil reais. Ele já está acima do que eu tenho que manter na convenção. E a proposta seria o quê? Eu pegar 45% desse fundo de reserva e fatiar ele em 3 meses de 15%. Então eu pegaria 15% em junho, 15% em julho, 15% em agosto. E esse valor eu automaticamente vou estar colocando como um abatimento da taxa ordinária. Porque na verdade o fundo de reserva, eu sou o fiel depositário de alguma coisa que vocês condôminos já anteciparam no passado, deixando como uma garantia para uma urgência, emergência ou algo do tipo. E eu entendo que, neste momento, nós estamos numa pandemia onde nós estamos num estado de emergência. Nada mais justo do que eu pegar o dinheiro de vocês mesmo, devolver para vocês, para que vocês utilizem em prol do próprio condomínio. Mas ao invés de eu manter ele guardado aqui, eu já devolvo ele mensalmente com um desconto e isso vai ter 3 meses e um valor mais reduzido para a gente pagar na taxa de condomínio. Nós aqui ainda não estamos falando sobre previsão orçamentária, sobre esse valor vai ser o valor fixo para o eterno, não é isso. São 3 meses de redução em cima da taxa ordinária que nós temos aprovada hoje e lá na frente, depois do 3º mês, como que isso a gente iria recompor o nosso fundo de reserva? A proposta é vocês começarem a devolver na ordem de 5% ao mês, que vai dar 9 meses. Ou seja, eu vou utilizar o dinheiro que eu tenho aqui em 3 meses. Quando chegar setembro, nós vamos recolher 9 parcelas de cada um para repor este valor na conta do fundo de reserva. Então, neste período, até lá, tudo eu acho que já vai estar muito mais encaminhado, já vai estar com outro estado econômico, então eu acredito que dê para as pessoas começarem a ter esse fôlego. Então agora, para eu explicar melhor e explicar em números, eu fiz alguns exemplos aqui de como seria essa proposta. Então eu vou mostrar ele para vocês. Vamos lá. Então veja só, a nossa proposta para o valor dos próximos meses, julho, e agosto de 2020. Em abril, final de abril, nós temos de fundo de reserva R$ 302.416. A ideia aqui é, eu vou exemplificar com os números atuais que nós temos. Então, hoje, a nossa taxa ordinária ela está em R$ 795. Nós temos o desconto de pontualidade de R$ 79,50, o que transforma aí o que todo mundo está habituado a pagar no dia 10 em R$ 715,50 líquido. A proposta é pegar R$ 126 e dar de abatimento. Nesse abatimento, o líquido, se a pessoa pagar em dia, vai ser de R$ 589,50. Isso para junho, julho e agosto. Nesse sentido, se eu usei 3 parcelas de R$ 126, nós vamos ter aí um total utilizado de R$ 378 a ser devolvido para a conta de fundo de reserva. Que maneira que eu vou recuperar esse dinheiro? Em 9 parcelas, que seriam de setembro para frente, no valor de R$ 42 reais. Exemplo. Hoje, eu estou usando isto como exemplo, porque é a taxa de hoje. R$ 795, desconto de pontualidade de R$ 79,50, que cairia naqueles R$ 715,50,
e aí nós teríamos a parcela de R$ 42. Então nós pagaríamos R$ 757,50 nos próximos 9 meses. Reforçando, eu estou usando esses números aqui como base de exemplo e comparação para que a pessoa entenda que 3 meses ela vai pagar a taxa ordinária menos o desconto de pontualidade e o abatimento que está sendo dado. Quando for retomar o saldo do fundo de reserva, ela vai pagar a taxa ordinária da época menos o desconto de pontualidade da época mais os R$ 42. Então, esses R$ 42 serão fixos durante 9 meses. Estes dois valores aqui, eles vão ficar dependendo da aprovação da previsão orçamentária, que também faremos em conjunto. Só um parênteses, isso já é ato que nós vamos estar iniciando com o Conselho, fechando o número, vamos divulgar a nova planilha, para que vamos debatê-la também nesse mesmo formato, se até lá nós não tivermos liberado a Assembleia Presencial. Então, essa é a proposta que eu tenho para vocês. 3 meses, valor de R$ 589,50 e a partir do 4º mês, uma taxa de fundo de reserva de R$ 42 durante 9 meses. Eu acredito que dê para a gente dar um fôlego para as pessoas, eu acredito que seja algo imediatista, mas que, pelo que eu estou vendo já até com os números, nós já tivemos uma pequena redução nas pessoas que costumam pagar em dia no mês de abril. Aí já aumentou um pouco mais agora, no dia 10 de maio, as pessoas que habitualmente pagavam até o dia 10 de maio, nós tivemos uma outra redução e isso, no meu entender, tende a ficar mais elevado para os próximos meses. Então, para que isso não aconteça e nós não tenhamos dificuldade nos próximos meses, eu estou propondo a utilização desse dinheiro que vocês já deixaram aqui no fundo de reserva, para que a gente mantenha o fluxo de caixa normalizado nesses 3 meses, esperando de que nesses próximos 3 meses as coisas comecem a dar um outro horizonte para todos e nós tenhamos a possibilidade de restabelecer até o final do ano, se Deus quiser. O nosso segundo assunto é sobre o contrato de fornecimento do gás, que é o nosso gás GLP. Esse contrato ele está tendo uma certa dificuldade, uma certa confusão aí de valores. Não digo nem confusão, digo que são valores que estão hoje muito acima do valor de mercado. Nós fizemos esse acompanhamento de imediato, solicitamos a presença da empresa aqui, discutimos alguns pontos, mas está muito difícil de fazer uma renegociação. Os valores propostos por eles para essa renegociação de contrato, eles ainda ficam muito acima do valor de mercado encontrado hoje. Então, o que seria o normal? Seria a gente tentar procurar a rescisão desse contrato e poder passar para uma outra empresa, mesmo que nos mesmos moldes de GLP, nem falando ainda sobre substituição, se seria gás natural ou não, já nos mesmos moldes de GLP, nós teríamos que rescindir e contratar essa outra empresa. Mas para isso nós temos uma multa contratual. Essa multa contratual ela é muito elevada. Está aí a necessidade da minha assembleia. Eu vou explanar sobre esses valores, eu vou explicar isso tudo para vocês, que nós já levamos para o nosso departamento jurídico e existe a grande possibilidade da rescisão contratual sem a necessidade de pagar essa multa, porque nós iremos discuti-la na justiça. Mas a justiça, o fato de eu entrar na justiça não vai me dar 100% de garantia de ganho da causa. Ela será discutida e debatida. Então existe uma possibilidade, que eu não vou saber mensurar, mas pelo nosso departamento jurídico é grande a nossa chance de êxito, de não pagar. Mas se eu tiver que pagar, eu preciso da aprovação de vocês
dizendo, ok, nós vamos assumir o risco junto, porque isso vai trazer imediatamente redução de custo para nós, e mesmo assim eu vou mostrar para vocês que caso tenhamos que pagar o valor da multa, ainda assim nós vamos economizar muito dinheiro. Então eu fiz toda uma planilha, ela está muito detalhada, mas eu não vou entrar nos detalhes mensais e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês o resumo de tudo isso, e se não houver um entendimento com esses números que eu vou apresentar, eu volto a reforçar. Durante esses 2 dias, vocês podem descer até a administração e me procurar para eu esclarecer, como vocês podem me enviar e-mail, telefonar, e eu vou tirando as dúvidas de todo mundo, tá ok? Então vamos lá. Esse contrato ele foi firmado em fevereiro de 2017. Na época, essa empresa ela já fornecia gás aqui ao condomínio, aliás ela fornece gás para nós desde 2011, e nessa época a gente pagava R$ 4,24 o quilo do gás. Acontece que ela fez um novo contrato em fevereiro de 2017, mostrando de que ela faria um investimento de R$ 14 mil, que foi a troca dos reguladores de pressão que existem nos halls. Em cada hall aí vocês têm aquela caixinha do gás, tem 3 reguladores ali, ela trocou todos do condomínio na ordem de R$ 14 mil. E ela colocou uma cláusula no contrato onde ela faria uma multa de rescisão do contrato. Se eu rescindir hoje este contrato, o valor desta multa, depois de 3 anos de consumo, ainda está em R$ 49 mil. Só a título de informação, se eu rescindisse esse contrato em março de 2017, ou seja, um mês após a contratação, seria na ordem de R$ 98 mil de multa. Ou seja, eles investiram R$ 14 mil e queriam cobrar 98 no mês seguinte. Já são cláusulas muito abusivas. O contrato anterior que se tinha, a multa não era tão abusiva como ela é agora. Então a fórmula de cálculo que eles usam é sobre o volume que eles estimaram a ficar aqui. Esse contrato tinha uma duração de 5 anos, 60 meses. Estimava-se consumir uma quantidade de quilos, atualmente nós já consumimos esta quantidade, e hoje nós estamos pagando R$ 7,70. Aqui eu tenho que fazer uma menção de que era R$ 7,89 nos últimos 2 ou 3 abastecimentos. Depois de uma certa discussão que a gente já vinha vindo desde abril, ele abaixou alguns centavinhos. Eu tenho depois um gráfico que vocês vão entender melhor isso. Por exemplo, para eu chegar até o final do contrato, ou seja, para eu consumir o restante dos 102 mil aqui que faltam, eu vou gastar mais R$ 226 mil. Provavelmente nos próximos 22 meses, 21 meses que falta para cumprir o contrato. Hoje nós utilizamos na média de 1.861 quilos de gás mês. Gastamos em torno de R$ 14 mil, é uma média mensal. R$ 14 mil hoje que nós estamos gastando. Eu fui atrás de uma outra empresa que é nos mesmos moldes, essa empresa chama Ultragás. Ela fornece exatamente igual, nos mesmos moldes. Ela vai colocar os cilindros aqui, ela vai fazer o abastecimento, como faz hoje a empresa. Ela consegue fazer valor menor do que esses 4,19, porém seria para eu firmar um outro contrato de 5 anos. O valor para 5 anos de contrato, ela iniciaria por R$ 3,75. Porém, para ficar mais claro para vocês, a minha comparação foi o valor de 4,19 para 24 meses. Por quê? Porque se faltam 21 meses para eu encerrar o contrato aqui, eu vou comparar com o valor que ele me cobra em 2 anos de contrato para mostrar que eu, contratando essa empresa a 4,19,
por 2 anos, eu vou gastar R$123 mil. A diferença entre a fornecedora atual e a fornecedora que nós estamos querendo contratar, ela vai trazer uma economia em 2 anos de R$103 mil ao condomínio. O valor médio passa a ser de R$7.700 de consumo. Eu já vou ter imediatamente redução de R$6.500 só na conta de gás. E como eu disse anteriormente, mesmo que nós tenhamos um insucesso nessa ação judicial para rescisão de contrato e eu tenha que pagar a multa, mesmo assim nós teríamos uma economia de mais de R$50 mil em 2 anos. Se eu não tiver que pagar essa multa, a nossa economia será na ordem de mais de R$100 mil. Então, a nossa necessidade de assembleia é que vocês estejam cientes que eu vou entrar na justiça, sendo aprovado por vocês. O nosso departamento jurídico dá grande chance de ganho na causa e que em cima disso nós vamos brigar até o último momento para não pagar. Um exemplo, se eu falei que eu tenho uma economia na ordem de R$6.500 por uma multa de 49 mil, eu quero dizer que a justiça nesse país, infelizmente, ela é lenta. Então, essa ação não será uma ação que vai ser resolvida imediatamente. E nos próximos 7 meses, eu já economizei dinheiro suficiente para pagar essa multa. Então, eu acho que isso é um valor abusivo que essa empresa está cobrando hoje. É um valor que nós temos condição de baixar imediatamente. E isso vai muito daquilo que eu falei para vocês antes de eu ser eleito, de que eu estaria constantemente buscando redução de custo, sem mudar qualidade. Tudo que for possível a gente fazer nesse sentido é o que nós vamos estar trabalhando esse ano inteiro. Então, aqui é uma coisa que eu preciso fazer rápido, porque quanto mais rápido eu fizer, mais economia nós vamos ter. Eu vou mostrar um gráfico para vocês entenderem só essa evolução de preço que aconteceu com essa empresa. Olha só, essa linha vermelha é a linha da empresa atual. Essa linha azul é uma tabela que o próprio governo fornece, que é de um site da Sindigás. Isso eu fiz uma analogia ao botijão de 13 quilos. Então eu fiz, aqui é por quilo, eu transformei os preços de 13 quilos a 1 quilo, só para a gente fazer um comparativo. E a linha verde é a empresa de gás natural. Ela é diferente do nosso, que é GLP. A Potigás, ela fornece aquele gás de rua. Então, para vocês compararem a evolução dos preços. Quando nós iniciamos o contrato lá em fevereiro de 2017, o início desse contrato, ele vinha até se mantendo nos mesmos moldes de valores. Mas aqui você já começa a notar uma curiosidade. Houve uma redução no preço do gás, aqui nós tivemos um aumento. Aí ele manteve, ele veio seguindo esse mesmo ponto aqui de evolução do preço. Então esse comparativo, neste início, ele parece que vinha atuando normalmente. Acontece que nessa queda que teve, ele já não respeitou mais. Então, podem notar que a evolução do gás ela foi bem menor do que aconteceu aqui. Aqui ele começou a aumentar sistematicamente os nossos abastecimentos e o que demonstra que talvez isso aqui não pare. A gente tem que ter uma ação imediata agora para estancar isso. Esta é a ação do comparativo de 1 kg do GLP e aqui é quanto ele me cobra hoje de 1 kg de GLP. E aqui seria um outro passo a gente pensar, talvez no término desse contrato de 2 anos que a gente possa assumir, a pensar em aí, quem sabe, transformar para gás natural e aí a gente já coloca em outros patamares o valor do gás novamente. Então, basicamente é isso que eu tinha para mostrar para vocês.
de que eu tenho a necessidade de entrar judicialmente contra essa empresa para suspensão do contrato e o problema da multa. Aqui nós vamos entrar para não pagar essa multa e encerrar esse contrato. Imediatamente a gente contrata a outra empresa, nós não teremos grandes mudanças aqui, grandes reformas, porque o sistema é o mesmo, vai funcionar tudo igual, o gás que vem é o mesmo, não existe qualidade de gás, porque o gás todas abastecem lá pela Petrobras e fornecem ele. Então o gás é o mesmo, só que o valor vai ser infinitamente menor. Então o que eu preciso? Que vocês entendam esses dois pontos que eu coloquei, tirem as suas dúvidas durante esses 2 próximos dias aí, após a publicação do vídeo, e eu, muito provavelmente no dia 15 agora, já irei soltar a convocação da Assembleia. Eu necessito que todos vocês desçam e vão mencionar para mim, nesses 2 pontos, se vocês aprovam ou se vocês reprovam essa ação. E aí, o que der de resultado é o que nós vamos seguir. Então, eu espero que todos tenham compreendido e qualquer coisa eu estou à disposição. Muito obrigado.